Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos aprender como capturar várias imagens de uma lista do SharePoint e pegar essas imagens e enviar por e-mail, tá? Essa dúvida surgiu recentemente nos nossos grupos de Power Automate, no nosso grupo de Power Automate, e eu achei bem interessante, ajudei a solucionar e achei bem interessante, essa dúvida, porque, assim, enviar uma imagem é fácil, tem vídeo inclusive aqui no canal já ensinando. Porém, como faremos quando temos múltiplas imagens? 3, 4, 10 imagens e a gente quer, mandar um e-mail com isso sequencial. Então aí que está a complexidade do nosso problema e nesse vídeo nós iremos aprender a resolver. Então, desde já, te convido a deixar o gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e depois comenta aqui se esse vídeo te ajudou de alguma forma, certo? Então, bora para o vídeo. Bom, aqui no Power Automate, então, vou criar um fluxo da nuvem instantâneo. Vou chamar aqui de fluxo, fluxo aula HTML, ok? Vou pedir para disparar esse fluxo manualmente. Vou dar um criar, tá? E aqui na minha lista do SharePoint eu tenho uma lista, tá? No meu site chamado YouTube e dados exemplos. Aqui eu coloquei só uma linha de um vídeo que eu já tinha feito um tempo atrás e reaproveitei para inserir dois anexos aqui nessa minha linha, que é essas duas imagens, tá? Sendo essa primeira imagem aqui, essa bandeira de chegada, e a segunda imagem aqui é o Mário, tá? Ambas as imagens estão em PNG, tá? E aqui eu poderia adicionar mais anexo. Vou deixar esses dois anexos aqui, tá? Então é dessa lista aqui que a gente vai usar para exemplificar a nossa aula, tá? Então, primeira coisa, usar um conector do SharePoint, tá? Pedindo para obter itens, tá? Lembre-se, não é obter item, e sim obter itens, no plural. Existe o singular e o plural aqui no Power Automate, tá? E os dois têm grandes diferenças. Aqui, então, o meu site é o YouTube, e dentro do YouTube eu tenho aqui dados exemplo, tá? Dados exemplo. Então, se eu salvar e testar isso daqui, ele vai me retornar essa única linha aqui, que são os registros que nós temos ali dentro. Deixa eu pedir para ele testar então. Testar manualmente, não tem nenhum disparo, ok. Continuar fluxo de execução. Concluído. Nesse caso, eu estou pedindo, ele vai trazer só uma linha. Mas poderia ter 20, 50, 100, 1000 linhas, tá? Então ele traz, como vocês já estão acostumados aqui, quem já tem mais tempo no canal, sempre na estrutura JSON ele retorna aqui, tá? Mas então, tá vendo aqui as informações, tá? Próximo passo, nós iremos adicionar uma nova etapa, e nessa etapa vai ser uma condição, na verdade, vai ser um controle, vai ser um aplicar a cada, tá? Aplicar a cada o quê? A cada valor e retornar aqui no meu SharePoint, porque eu quero que ele faça uma iteração linha a linha. Então aqui, ó, do obter itens é o value, tá? Então ele vai fazer uma iteração aqui, item a item. No caso aqui eu tenho um, poderia ter múltiplos e ele vai percorrer linha a linha, tá? Então aqui dentro eu vou usar uma nova etapa do SharePoint, tá? E aqui eu vou colocar aqui obter anexos, tá? Aqui, ó, obter anexos. E justamente eu quero pegar, lembrando, né, na lista que eu tenho esses dois anexos. Eu quero pegar esses anexos, quero recuperar essa informação. Então, passo aqui, de novo o site, de novo a lista e o ID. O ID eu posso pegar da etapa anterior aqui, do obter itens, que é justamente aqui, ó, o ID, tá? Feito isso, vamos testar, salvar e testar, para ver na prática. Vamos step por step, né? Que é assim que a gente aprende.
debugando o problema. Então vamos lá, ó. Dessa forma, ele deu êxito. E aqui ele traz a quantidade de anexos que eu tenho nessa linha. E no caso aqui eu tenho 2, e ele já traz o nome aqui, ó, mario.png, tá? E o baixados.png. Só que da forma que está aqui para mim não serve, porque eu tenho o ID, tá? Eu tenho o URI, o display name e o data type. Eu preciso do base64 disso daqui, tá? Isso daqui são só os metadados daquela imagem. Eu preciso do base64 dela. Então, aí que entra o pulo do gato. Dentro desse aplicar a cada, eu preciso gerar um novo aplicar a cada aninhado a esse meu primeiro aplicar a cada. Por quê? Aqui eu tenho múltiplas linhas. Então, eu jogo num aplicar a cada que vai me retornar as informações nesse obter anexos. Só que nesse obter anexos eu também posso ter um ou múltiplos valores. Então, para recuperar essas informações, eu preciso ter outro aplicar a cada, porque eu quero, na linha que tenha múltiplas informações, eu quero que ele faça essa iteração, tá? Então, aplicar a cada o quê, né? A cada anexo, tá? A cada anexo que eu tenho aqui. Então, beleza, vou colocar aqui, posso colocar o body aqui. E aqui, então, tá? Eu vou usar uma nova etapa do SharePoint, que vai ser obter conteúdo. Olha só, obter conteúdo do arquivo, tá? Obter conteúdo do arquivo. Eu posso colocar até usando aqui o caminho, porque eu tenho o caminho lá na minha etapa anterior, né? Que tem o RI absoluto. Então eu posso colocar aqui, tá? Vou informar para ele o site e o caminho. O caminho, eu vou deixar o conteúdo dinâmico, que vai ser essa URI, tá? Absolute URI. Eu poderia usar ID, né, no obter conteúdo do arquivo, sem ser usando o caminho, ele ia pedir ao ID, tá? Mas eu posso colocar aqui também, vai dar super certo, tá? Vamos rodar e ver aqui o que acontece, tá? Olha só, que já muita gente tem dificuldade de trabalhar com aplicar a cada, né, de forma aninhada, tá? Então aqui é uma oportunidade de estar aprendendo. Olha só, no obter anexos, como vocês sabem, tem 2 imagens. Então aqui ele fez iteração, tá? Dessas 2 imagens. Então aqui eu tenho um de 2, tá? E olha só que legal, agora eu tenho o content aqui, que é justamente o meu base64, tá? Meu base64 que ele está gerando aqui, ou seja, a imagem criptografada. Então se eu colocar no 2 aqui, eu também tenho essa informação. Se eu colocar aqui fazer download, olha só, base64 ele é uma string gigante aqui, né, porque está tudo codificado. Agora, presta atenção, agora vai chegar a principal parte aqui, do nosso tratamento. O que nós iremos fazer? Então assim, ok, eu tenho aqui o meu base64, só que eu preciso armazenar isso em uma matriz, ou seja, eu preciso trazer para fora desse looping. Como que a gente faz isso? Bom, fora do nosso primeiro aplicar a cada, o que nós iremos fazer? Adicionar uma ação e nós iremos iniciar uma variável, instanciar uma variável aqui, tá? Vai ser uma variável do tipo matriz, olha só. Iniciar variável, vou chamar aqui, ó, v matriz, variável matriz, ela vai ser do tipo matriz. E aqui eu não preciso colocar nenhuma informação nela, eu só quero iniciar essa variável, tá? E dentro do segundo aplicar a cada, eu quero recuperar essa variável, tá? Então vem aqui, digito var para filtrar aqui a variável. E aqui, ó, tenho acrescentar a variável de matriz. Ou seja, agora eu consigo referenciar uma variável que eu já iniciei, que é a vmatriz, e aqui dentro passar o valor que eu quero, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho um HTML que a gente vai usar no final, tá?
Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó, dei um zoom aqui. Essa é a nossa HTML, tá? Eu vou deixar na descrição, vou colocar lá no meu Git, vai estar na descrição. Basicamente, nós temos aqui HTML, né, as tags, o body, que é o corpo do nosso texto. Aqui só um style para colocar a imagem no centro e tal. O que importa é isso daqui, ó, o IMG, tá? O caminho do IMG, o IMG source, tá? Perceba como que é a sintaxe aqui, ó. Tem img source, dentro tem o data, dois pontos image, o tipo da imagem, ponto e vírgula, e aqui eu passo o base64, que é todo aquele conteúdo encriptado lá. Na verdade, eu passo depois da vírgula aqui, né? Eu falo que é um tipo base64 e depois da vírgula aqui eu passo todo esse base64. E aqui tem as tags, né? Eu posso colocar um alt aqui, né? Que é uma espécie de legenda, e aqui o tamanho, né? No caso aqui eu coloquei 500, 500. E aí eu fecho a tag IMG aqui, tá? Só que isso eu preciso fazer para cada linha. Como que a gente faz isso de forma dinâmica? Basicamente, a gente vai ter que fazer uma jogada aqui concatenando aquele conteúdo em uma única string, tá? A gente vai usar isso daqui, ó, vai usar o IMG, tá? Até aqui, concatenando com o base64, tá? Na verdade, a gente vai usar uma função para já trazer isso daqui de forma dinâmica, tá? Tudo isso daqui, ele vai trazer de forma dinâmica. Existe uma função no Power Automate que faz isso pra gente. Então a gente vai precisar, recapitulando, vai precisar concatenar essa parte aqui, o IMG source, tá? E depois aqui essa aspas final até o fim aqui, até o barra IMG, tá? Então isso a gente está gerando uma string individual, tá? Então vamos lá. Aqui como nós faremos, vou chamar aqui a caixinha de função e vou usar a função concat. Justamente, a concat faz o quê, né? Concatena eh, strings, textos, tá? Então, primeiro ponto, eu quero concatenar isso daqui, ó, img source até as aspas aqui, tá? As aspas duplas. Então, para isso, eu preciso referenciar usando aspas simples, tá? E eu vou dar um Ctrl V aqui, tá? Eu estou referenciando inclusive as aspas duplas aqui dentro, tá? E aí, quando eu quiser colocar, concatenar com outra string, eu coloco vírgula. Vírgula é o separador. Se eu colocar várias vírgulas, ele vai, ó, texto 5, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, a cada vírgula que eu aplico, ele entende que é uma string que eu quero passar para ele concatenar. Próximo passo, a gente vai usar a função data_URI. Tá? E entre parênteses, eu vou passar o valor que ele está pegando aqui, ó, obter conteúdo do arquivo usando o caminho. Vou colocar aqui dentro dessa minha caixa, desse meu parênteses. Então, seleciono, tá? Então, ele vai pegar o RI, que é como se fosse o metadado o tipo, né, daquela imagem, tá? Então, ele vai pegar tudo isso daqui, ó. Perceba que ele vai pegar tudo isso daqui: data, imagem, barra, o tipo, base64 e mais o base64, que é toda aquela string, tá? Então ele vai pegar isso, só que agora ele veio até aqui. Agora eu quero concatenar daqui para frente, pegar aqui, ó, as aspas, né? Deixa eu até remover esse espaço aqui, ó, as aspas, e depois o alt aqui, o tamanho, largura, até o IMG aqui, tá? Vou dar até um Ctrl C aqui já. E novamente, né, vírgula, porque eu quero pegar e usar um terceiro argumento, aspas simples, e dentro das aspas simples, o restante aqui da minha string, tá? Feito isso, ó, então fiz um concat gigante aqui, e no final das contas ele vai dar exatamente isso daqui, tá? Considerando que aqui ainda não tem o Base64, que é gigante, né? Nem caberia na tela de tão grande que é. Mas em suma é isso daqui que ele está criando, tá? Só que de uma maneira inteligente e dinâmica. E a cada iteração ele vai jogar dentro da matriz, então ele vai crescendo. Pega a linha 1,
joga na matriz. Pega a linha 2, joga na matriz. E assim eu não corro risco de perder essa informação. Então vamos aqui, ó, testar manualmente, né? Salvar e testar, sempre debugando etapa por etapa, até para entender o mecanismo, né? O que o Power Automate faz por baixo dos panos. Às vezes pegar uma solução pronta e resolver o seu problema, ok, mas você não, você não adquiriu a expertise técnica para entender o que ele está fazendo por baixo dos panos. Então aqui, ó, tem um aplicar a cada, o aplicar a cada 2. E agora aqui, ó, ele está pegando o conteúdo, tá? Esse Base 64 gigante e acrescendo na matriz. E olha só como ficou. Exatamente, ó, ele concatenou, né? Pegou a imagem source, já fez aqui de forma dinâmica. Base 64, incluiu o Base 64, que é gigante, não, nem vai caber aqui, né? E no final, ó, tem até Show More aqui para mostrar mais, né? Se eu clicar, ó, ele vai até o fim aqui, talvez até trave um pouco, porque é muito grande. E aqui, ó, olha só, e depois ele ainda colocou aqui o Alt, né? Altura, largura e fechou aqui a imagem. Então ele está fazendo isso linha a linha. Se eu pegar a linha 2 aqui, ele fez exatamente isso também para a linha 2, tá? Aqui ele pede para fazer o download, mas aqui, ó, tá fazendo exatamente isso, só que de maneira dinâmica, tá? Totalmente dinâmico. Agora, vamos lá. Fiz os aplicar a cada aqui e cheguei no que eu queria. Agora ele está jogando dentro da matriz. Agora eu preciso recuperar essa matriz, tá? E transformar ela numa tabela para justamente usar ali dentro do meu e-mail. Então a gente vai usar uma operação de dados. A gente vai usar uma etapa aqui de compor, tá? Operação de dados, compor. Tá? Só que aqui a gente vai usar uma função interessante para ele fazer o break line, né? A quebra de linha de cada linha. Então ele gera uma linha, eu quero que ele faço uma quebra de linha para não ficar um do lado do outro, quero um embaixo do outro, tá? Então aqui a gente vai usar uma função bem interessante que é a join, tá? A join, e aí eu passo para ele pede uma collection, né? Ou seja, um array que nós já temos aqui, que é a nossa matriz, e o delimitador. E aí ele vai fazer isso para cada para cada linha que eu tiver dentro dessa matriz, tá? Então aqui dentro do join vou passar, ó, a matriz, tá? E o delimitador aqui eu vou colocar PR, tá? Ou seja, eu quero fazer que a cada linha ele faça esse break line, tá? Dou um salvar, ele deu inválido aqui, deixa eu ver o que ele tá apitando aqui. Ah, tá, como é texto, né, eu tenho que colocar entre aspas simples, tá? É isso, né? Aqui gerou um aspas a mais. Foi, agora foi, tá. Vamos testar a última vez antes de enviar nosso e-mail, tá. Ele deu um erro aqui. Deixa eu pedir para rodar novamente. Agora ele vai. Beleza. Fluxo de execução concluído e vamos ver o que vai acontecer aqui. Talvez a gente nem consiga, na verdade, ver esse resultado porque o Base 64 que ele gera é gigante, né. Então se a gente pegar aqui, fazer o download da saída, olha só. A gente nem consegue, só que a gente aqui, ó, aqui é a quebra, ó. Então ele pegou a cada linha ele tá colocando o break line, né, tá dando essa quebra, tá. E agora, por fim, nós iremos enviar isso daqui por e-mail, tá. Vamos enviar por e-mail, novo e-mail, aqui eu vou colocar para mim mesmo, tá. Enviar aqui no para o meu e-mail aqui da conta dev o assunto, teste HTML. E aqui a gente vai usar, ó, o modo de exibição de código. Por quê? Tá? Porque agora a gente vai pegar e copiar, tá? Todo esse corpo HTML aqui, a gente vai copiar. Nós iremos substituir isso daqui. Porém, aqui na imagem, tá? Deixa eu
Dá uma quebra aqui. Na imagem, a gente não precisa colocar isso daqui, porque ele já vai vir ali do nosso Compose, né. Então eu vou deletar essa parte aqui, tá. E aqui, olha só que legal, vou passar para ele o nosso compor, tá. Nosso compor aqui dentro, né, abaixo do style, aqui, porque justamente ele vai centralizar a imagem e tal. Beleza? Vamos abrir aqui o Outlook, que nós iremos receber esse e-mail, e vou pedir, enquanto ele carrega, vou pedir para rodar aqui, tá. Esse warning que ele está gerando ali é só um aviso do OData e tal, porque ele sempre pede para usar um filtro, né, para não sobrecarregar o SharePoint e tal, mas como a gente está trazendo um dado minúsculo, não é necessário, mas é sempre uma boa prática usar o OData para fazer filtros. Então carregou aqui, tá, tenho só esse e-mail aqui, vou colocar ele como lido aqui, ok. Vou pedir para ele executar. Vamos ver o que vai acontecer. Tá rodando o nosso fluxo. E olha só, já recebi aqui um pingzinho aqui de notificação. E olha só que legal, recebi as 2 imagens aqui bonitinhas, uma embaixo da outra, tá. E ele já ajustou aqui os 2 para o mesmo tamanho. Perceba que se a gente olhar aqui no SharePoint, né, essa imagem ela é relativamente pequena e a do Mário ela é super grande, né. Se eu não colocasse ali o tamanho e a largura, ele viria totalmente desconfigurado, mas como eu passei nos parâmetros, olha só como ele fez. Então é assim que a gente insere várias imagens no corpo do e-mail. Claro, daqui daria para fazer outras coisas, ao invés de mandar um e-mail, salvar esses elementos HTML, por exemplo, que foi o caso do membro lá que teve essa dúvida. Mas aqui eu quis exemplificar enviando um e-mail, porque eu acho bem mais bem mais fácil de elucidar, certo? Gente, se esse vídeo ajudou, não se esqueça de avaliar, deixando um gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, me ajuda demais. Estou quase aí beirando já os 6.000 inscritos, muito legal, muito gratificante. Se você não é inscrito, me ajuda a atingir essa meta o quanto antes, ficarei muito lisonjeado. Certo, gente? Por esse vídeo é isso. Fiquem atentos aos próximos e vou nessa. Valeu, falou!